Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Nídia Muniz, entrevistas e conexões na aviação. O tema de hoje nós vamos falar sobre eVTOLs no Brasil, regulamentação, desafios e oportunidades na nova aviação. Hoje vamos conversar com a doutora Franciele Kropakis, especialista em Direito Aeronáutico, professora do IBAERO, que significa Instituto Brasileiro de Aeroportos, é autora de livros na área e com uma trajetória sólida tanto no setor público quanto acadêmico. Já existe regulamentação no Brasil? Existe, não toda, talvez, a regulamentação, a gente que é da área do direito, né, a gente gosta das coisas assim muito codificadas no sentido de já ter todo um regramento, ou o máximo do regramento ali possível. Mas nesse momento aqui, eu até coloquei algumas regulamentações que eu acho importante a gente passar rapidamente por elas, mas passar para toda... Pode falar, por favor. Passar para a comunidade, né, seja comunidade aeronáutica ou quem nos assiste aí que vai ter esse conhecimento. A gente tem o RBAC 21, né, que eu falei que é da certificação de produtos aeronáuticos, e a gente tem colocado os eVTOLs na questão de aeronaves não convencionais. Então, se pensar, os eVTOLs hoje estão sendo testados sem regulamento nenhum. Não, a gente aproximou para essa questão desse RBAC nesse momento. Acredito, sim, que futuramente a ANAC vai se debruçar, vai sair uma publicação, né, exclusiva, assim como a gente tem o 29, que é para helicópteros, tem para linha aérea, enfim, vai chegar esse momento. Mas hoje a gente fica com o RBAC 21 nesse momento inicial. O sandbox, né, que eu queria falar, trazer aqui essa questão que eu acho bastante interessante. O sandbox, ele não é uma estrutura exclusiva da aviação, né? O sandbox, na verdade, ele é uma legislação, ele veio com a lei complementar de 182 de 2021, que é uma lei que trata das startups e da questão de inovações tecnológicas. E existe a previsão, lá, se não me falha a memória, no artigo 9º desse regulamento, que vai ser criado esse ambiente que é como se fosse um laboratório, né? Então, é um ambiente controlado, onde a gente vai ali realizar os testes, vai analisar os resultados para que a gente possa passar para uma futura regulamentação. Então, o que acontece? Tem a resolução, a 775 de 2025 da ANAC, que ela trata justamente sobre essa regulamentação desse ambiente, desse sandbox, dentro da aviação civil. E por que é importante? A gente precisa ter uma certa flexibilização para a gente poder criar, né? Que nem criança, né? Criança, a gente tem que dar uma liberdade ali para ela usar a criatividade dela para que ela possa se desenvolver. E a mesma coisa nesse momento, a gente precisa, né, ter uma certa flexibilização, que a indústria, né, participe desse processo. Para quê? Para que não venha simplesmente uma regra de uma instituição de cima para baixo, sem que quem vai produzir esses equipamentos, quem vai gerir esses vertiportos, quem vai voar esses equipamentos, não deixe de contribuir. Senão ficam aquelas legislações assim que a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande da sua aplicação, porque ela parece tão distante da realidade, né? E a grande finalidade dos sandboxes, né, é contribuir com isso. Tanto na questão técnica, e do técnico a gente vai para a questão da legislação, da regulamentação. E aqui um apelo que eu faço, né, para os meus colegas do mundo jurídico: a gente precisa voltar um pouco mais os olhos para a prática. A gente não pode afastar o direito da sociedade, né? O direito é uma ciência da regulação social, né? A gente precisa o quê? Dar garantias, suprir expectativas. Então, para isso, a gente tem que estar perto da população, e por isso que é importante que as legislações sejam atualizadas, mas atualizadas dentro do contexto que beneficia a sociedade, não para piorar, né? Continuando aqui a minha listinha aqui que eu coloquei, a gente tem o PCA 351-7 do DCEA, tá? Que é um plano, esse PCA significa que é um plano que o DCEA faz para justamente organizar
toda essa questão do tráfego aéreo que vai acontecer e decorrente dos eventos. Então, é uma legislação bem bacana, e nesse plano, no artigo 75, ele tem uma figura muito didática, né, que por isso que eu falo que dá segurança para a gente, que o DCEA sabe o que está fazendo no Brasil, porque ele faz uma segmentação, né, do espaço aéreo. Então, os drones e eVTOLs voariam numa certa altitude, depois entrariam os helicópteros, depois aeronaves. Então, por isso que é muito tranquilo, né? Não que, infelizmente, né, como a gente sabe, pode vir a acontecer algum incidente, alguma situação, mas hoje está sendo previsto o máximo para que a gente possa ter essa segurança e confiar nesses equipamentos, que eu acho que são equipamentos bem, bem confiáveis. Eu adoraria voar em breve em um, né? Se alguém quiser me convidar aí para um evento teste, estou à disposição. Né? Eu acho que é uma tecnologia bastante confiável, né? Continuando aqui na nossa listinha ali, a ANAC, ela publicou em 2023 um alerta de operadores de aeródromo, número 1, tá? Que trata de recomendações de infraestrutura para vertiportos. A gente ainda não tem hoje, se a gente for olhar, a gente tem para helipontos o RBAC 155, e a gente acaba usando como fosse uma espécie de analogia, né? Aquilo que a gente pode, né, com essa certa flexibilização para os vertiportos. E por último, que eu não posso deixar de citar aqui, é o projeto de lei, o 743 de 2005, que está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Tá? É um projeto do senador Esperidião Amin, no sentido de atualizar várias legislações, entre elas o nosso CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Quando ele foi criado lá em 85, não me falha a memória, a gente não tinha ideia das tecnologias que viriam, né? E a gente precisa, atualizar essa legislação, porque a gente esteja preparado, que exista ali as competências que a ANAC vai realizar também, para que ela seja um órgão legítimo, né? Em todo esse trabalho aí da regularização, não digo regularização no sentido dele não ser regular, né? Mas no sentido de tornar esse voo com os eVTOLs sustentados por uma legislação correspondente.